Há momentos na história em que o mundo inteiro parece caminhar numa única direção, embalado por uma mesma música, conduzido por uma mesma atmosfera, atraído por uma mesma celebração. E é justamente nesse instante que o Espírito abre os olhos daqueles que não nasceram para seguir a multidão, mas para caminhar pela revelação. O Natal se tornou uma dessas datas em que todos parecem olhar na mesma direção, mas poucos percebem o que está por trás do brilho, das luzes, das canções suaves e das tradições repetidas ano após ano. E você, que foi separado, chamado e despertado, sente dentro de si que há algo fora do lugar, algo que não se encaixa, algo que não combina com o chamado que queima no peito. Porque o escolhido não anda pelo que vê, ele discerne, ele investiga, ele percebe, ele não se dobra a rituais que não entende, não repete costumes apenas porque o mundo repete, não participa de festividades que não refletem a verdade da fé que carrega. E o Natal, com toda a sua aparência inocente, se tornou uma das maiores armadilhas espirituais para aqueles que querem honrar o nome do Senhor com pureza e entendimento. Porque a pergunta não é o que o mundo celebra, a pergunta é o que Deus aprova. Desde muito cedo, você foi cercado por mensagens dizendo que o Natal é sobre a paz, sobre a união, sobre a família, sobre a confraternização. E nada disso é errado em si. Mas o problema não está nas palavras bonitas que o mundo repete, e sim na raiz da celebração, na prática envolvida no símbolo que se ergue no centro dessa data. Porque Deus nunca nos pediu para celebrar o nascimento de Cristo. O céu nunca estabeleceu essa festa. Os apóstolos nunca a celebraram. A igreja primitiva jamais a mencionou. O próprio dia do nascimento de Jesus não foi revelado nas Escrituras. O que significa isso para o escolhido? Significa que toda a estrutura do Natal nasce não da revelação, mas da tradição humana. E tradição humana, quando se mistura com elementos espirituais que não vêm de Deus, deixa de ser inocente e passa a ser perigosa. Porque aquilo que o homem cria para parecer espiritual, sem ser inspirado pelo Espírito, se torna uma sombra que engana, uma aparência de luz que oculta a verdade. Por isso Jesus disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15:8. O coração do escolhido não se dobra a rituais que não nasceram em Deus. Ele não tenta encaixar a verdade na tradição. Ele confronta a tradição com a verdade. Ele não permite que a cultura dite sua fé. Ele não aceita que o calendário dite sua adoração. Ele vive guiado pela palavra. E quando olha para o Natal, percebe que há algo profundamente desconectado entre aquilo que o mundo celebra e aquilo que o céu revela. Mas talvez você se pergunte, então o errado é celebrar Jesus? Não. O errado é tentar celebrar Jesus através de uma festividade que nunca foi sobre ele. O errado é misturar luz com trevas, verdade com tradição humana, Cristo com símbolos que não têm origem na fé bíblica. Paulo já alertava: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Romanos 12:2. O escolhido não se conforma. Ele discerne, ele desperta. Ele entende que o Natal é mais tradição humana que verdade espiritual, mais costume do que mandamento, mais cultura do que fé. E aí nasce a pergunta que poucos fazem, mas que o Espírito desperta dentro de você. Por que o mundo inteiro celebra com tanta força algo que Deus nunca ordenou? Essa pergunta começa a abrir seus olhos, porque onde há unanimidade no mundo, muitas vezes há ausência de discernimento espiritual. Onde há celebração coletiva, muitas vezes há cegueira coletiva. Onde todos aplaudem sem questionar, muitas vezes há engano disfarçado de verdade. Você não foi chamado para repetir o que todos fazem. Foi chamado para carregar luz, mesmo quando a luz revela o que ninguém quer ver.
Foi chamado para caminhar contra a corrente, mesmo quando a corrente parece bonita. Foi chamado para perceber o que poucos percebem, porque Deus não deixou você no mundo para andar perdido no meio da multidão, mas para ser separado, consagrado, desperto e consciente. E é aqui que a verdade começa a se levantar. Os escolhidos não comemoram o Natal, não porque não amam Jesus, mas porque o amam o suficiente para não misturá-lo com tradições que não nasceram no coração de Deus. E se essa mensagem está despertando algo dentro de você, uma chama que talvez estava escondida, mas nunca apagada, quero que declare algo com poder, com fé e com entendimento. Eu escolho a verdade que liberta. Escreve essa frase nos comentários e deixa que ela seja uma declaração espiritual sobre a sua vida. Eu escolho a verdade que liberta. Há um momento na jornada espiritual em que algo dentro de você começa a despertar, mesmo quando tudo ao redor parece adormecido. E esse despertar não acontece por causa de uma explicação humana, mas porque o Espírito acende uma luz dentro do coração do escolhido. É por isso que, enquanto muitos enxergam o Natal como uma celebração inocente, cheia de afeto, tradição e encanto, você sente algo diferente. Sente um incômodo que não passa, uma inquietação que não se silencia, uma pergunta que ninguém te ensinou a fazer, mas que surge como uma chama dentro da alma. Por que isso não combina com o que o Espírito me revela? Esse incômodo não é culpa, não é medo, não é arrogância. Esse incômodo é discernimento. Os escolhidos não se movem por emoções, mas por revelação. Eles não seguem tradições apenas porque todos seguem. Eles perguntam, investigam, observam, comparam, examinam. Eles sabem que o mundo sempre revestiu práticas antigas com roupagens novas, sempre transformou símbolos pagãos em símbolos populares, sempre misturou cultura com espiritualidade até ninguém mais saber onde termina a verdade e onde começa a invenção humana. E é justamente nesse ponto que o coração do escolhido desperta. Porque ao olhar para o Natal moderno, você percebe que ele foi moldado para agradar o mundo. Nada nele confronta o pecado. Nada nele chama ao arrependimento. Nada nele aponta para a cruz. O Natal, na forma como o mundo o celebra, fala de Jesus sem a mensagem de Jesus. É uma homenagem sem compromisso, uma lembrança sem obediência, uma data espiritual sem fundamento bíblico. E quando você percebe isso, entende por que o mundo abraça o Natal, mas rejeita o Evangelho. Porque o Evangelho exige transformação, o Natal exige decoração. O Evangelho exige renúncia, o Natal exige consumo. O Evangelho exige rendição, o Natal exige tradição. E onde não há exigência espiritual, o mundo se sente confortável. Mas o escolhido não foi chamado para se sentir confortável, foi chamado para ser separado. Por isso, mesmo sem alguém te explicar, algo dentro de você percebe que o Natal não nasceu da revelação, mas da adaptação cultural. E esse entendimento muda tudo. O nascimento de Jesus foi real, poderoso, profético, mas a Bíblia nunca ordenou uma celebração anual, nunca instituiu uma festa, nunca definiu um dia, nunca ensinou rituais em torno desse acontecimento. Tudo aquilo que o mundo chama de celebração do nascimento de Jesus foi construído séculos depois, misturado com elementos culturais, práticas antigas e tradições humanas. E quando tradição humana tenta imitar algo espiritual, ela perde a essência do céu. Por isso você sente o que muitos não sentem. Por isso você enxerga o que muitos não enxergam. Por isso você questiona o que muitos nunca questionaram. Não é rebeldia, é chamado. E quando o Espírito abre seus olhos, as Escrituras começam a ganhar outro brilho, outra profundidade, outra força. Você lê, por exemplo, quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. E percebe que a libertação não é apenas moral, não é apenas espiritual, não é apenas emocional.
A verdade também liberta você de tradições que não nasceram em Deus. Liberta você de rituais que não honram Cristo. Liberta você de costumes que parecem luz, mas foram estabelecidos na sombra. E quando você entende isso, começa a perceber algo maior. O Natal, da forma como o mundo apresenta, não foi feito para aproximar as pessoas de Deus, mas para aproximar as pessoas de um sentimento artificial de espiritualidade. Uma espiritualidade confortável, leve, decorada, sem compromisso, sem renúncia, sem confronto. Uma espiritualidade cultural e não bíblica. Mas os escolhidos não vivem por cultura, vivem por direção. Eles não se ajoelham diante do costume. Se ajoelham diante da verdade. Eles não se prendem ao que o mundo celebra. Se prendem ao que o céu revela. E o céu revela que toda adoração deve ser pura, verdadeira e fundamentada. O céu revela que toda prática espiritual deve nascer da palavra. O céu revela que tradição sem revelação vira engano. É por isso que quando muitos te olham estranho por não participar dessa data, você não sente vergonha. Sente paz, porque paz não é o que o mundo aceita. Paz é aquilo que o Espírito confirma dentro de você. E a paz que habita o coração do escolhido não nasce da aceitação da multidão, mas da aprovação de Deus. E quando você percebe que Deus nunca pediu para celebrar o nascimento de Cristo como uma festa anual, entende que rejeitar o Natal não significa rejeitar Jesus, significa não misturar Jesus com algo que não nasceu dele, significa amar Cristo o suficiente para não permitir que tradições humanas ocupem o lugar que pertence somente à palavra. Os escolhidos não comemoram o Natal não por falta de amor por Jesus, mas por excesso de amor por Ele. Eles não se submetem ao calendário humano, porque se submetem à verdade eterna. Eles não se curvam diante de símbolos culturais, porque se curvam diante da revelação. Se alguém te perguntar, por que você não comemora o Natal? Você pode responder com convicção, com discernimento e com o coração em paz. Porque minha fé não se fundamenta em tradição, mas em verdade. E é exatamente essa firmeza espiritual que marca a vida daqueles que foram chamados para andar na contramão do mundo. Agora, pare por um minuto e se inscreve aqui no canal, para continuarmos crescendo essa comunidade que é esse canal. Quando você começa a enxergar além da superfície, percebe que o Natal não nasceu como uma celebração espiritual, mas como uma adaptação cultural que atravessou séculos sendo moldada, ajustada, revestida e reempacotada até parecer uma festa cristã. E é justamente essa mistura, essa fusão entre o que é humano e o que parece divino, que cria o engano que cega multidões. Porque tudo o que é apresentado de forma suave, decorada, emocional, bem intencionada e festiva, tende a se tornar irresistível ao coração humano. Mas o escolhido não vive pelos encantos que movem o humano, vive pelas verdades que movem o espírito. Então, quando o mundo acende luzes, o escolhido busca a fonte da luz. Quando o mundo ergue símbolos, o escolhido procura a origem. Quando o mundo estabelece uma tradição, o escolhido examina se essa tradição nasceu em Deus ou apenas se tornou confortável demais para ser questionada. A verdade é que séculos antes de alguém associar 25 de dezembro ao nascimento de Jesus, esse mesmo dia já era marcado por inúmeras celebrações pagãs. Festas que exaltavam o solstício de inverno, cultos ao Deus Sol, ritos de fertilidade, cerimônias para marcar o renascimento da luz depois do período mais escuro do ano. Roma celebrava o Festival do Sol Invicto. Povos nórdicos celebravam o Iule. Culturas antigas celebravam as forças da natureza. E tudo isso acontecia não nas sombras, mas como grandes festividades públicas, cheias de símbolos, cores, rituais e expectativas.
Então, quando séculos depois, líderes religiosos tentaram converter povos inteiros, a estratégia usada não foi extinguir as práticas existentes, mas revesti-las de novos significados, adaptando o símbolo, mas preservando a festa. Assim, aquilo que já existia ganhou um nome novo, mas não uma origem nova. Ganhou aparência cristã, mas não essência bíblica. E é nesse ponto que o coração do escolhido sente o peso da revelação, porque entende que aquilo que é adaptado para parecer santo não se torna santo pela adaptação. Continua carregando a raiz de onde veio. E quando você reconhece isso, percebe que o problema do Natal não é a reunião familiar, não é o afeto, não é o abraço, não é o reencontro. O problema é a tentativa de apresentar como celebração divina algo que nunca nasceu no propósito divino. Deus nunca ordenou essa festa. Cristo nunca ensinou essa prática. Os apóstolos nunca a proclamaram. A igreja primitiva nunca a viveu. E a revelação bíblica nunca apontou para uma data específica como objeto de adoração. O que Deus ordenou foi algo muito maior. Não celebrar um dia, mas viver uma vida inteira rendida ao Senhor. Não decorar uma casa com símbolos, mas decorar a alma com santidade. Não reunir a família por tradição, mas reunir a família pela verdade. É por isso que, enquanto o mundo usa o Natal para produzir emoção, o Espírito usa a verdade para produzir transformação. Uma transformação que não depende de data, enfeite ou ritual. Depende apenas da palavra viva que corta, ilumina e desperta. E é aqui que o peso da revelação se torna ainda mais profundo. Porque quando você observa o comportamento do mundo diante do Natal, percebe que essa data é celebrada até mesmo por aqueles que rejeitam completamente os princípios de Cristo. Pessoas que não aceitam o Evangelho celebram o Natal. Países que perseguem cristãos celebram o Natal. Governos que promovem valores contrários à Bíblia celebram o Natal. Empresas que lucram com o apelo emocional e comercial da data celebram o Natal. E então você se pergunta: como é que o mundo abraça com tanta força uma festa supostamente cristã, enquanto rejeita abertamente o Cristo que essa festa afirma exaltar? A resposta é clara, como a luz que o Espírito derrama sobre os despertos. Porque o Natal não confronta ninguém. Ele emociona, mas não transforma. Encanta, mas não santifica. Une, mas não converte. Comove, mas não confronta o pecado. É um evento cultural, não uma revelação espiritual. É um ritual aceito pelo mundo, não um mandamento estabelecido por Deus. É uma adaptação humana, não uma instrução divina. Por isso, quando alguém te olha com estranhamento, achando incompreensível o fato de você não comemorar o Natal, você não sente dúvida, não sente confusão, não sente culpa. Pelo contrário, sente paz. E essa paz nasce de um entendimento claro. Você não rejeita Jesus ao rejeitar o Natal. Você honra Jesus ao não misturá-lo com tradições que nunca passaram pelo crivo da palavra. Você não abandona fé alguma ao não participar dessa data. Você apenas escolhe uma fé mais pura, mais consciente, mais alinhada com aquilo que o céu revela, não com aquilo que a cultura fabrica. É por isso que, ao perceber essa verdade, o coração do escolhido se firma. E ele se firma não por teimosia, mas por convicção. Não por rebeldia, mas por discernimento. Não por orgulho, mas por amor. Amor pela verdade que liberta, amor pela revelação que ilumina, amor pelo Cristo que não pediu homenagens humanas, mas pediu obediência espiritual. E quando você olha para tudo isso à luz da palavra, percebe que nunca foi sobre uma data. Sempre foi sobre discernimento. Sempre foi sobre separação. Sempre foi sobre diferença. O próprio Jesus disse: "Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia." João 15:19. E essa palavra se cumpre até mesmo nas práticas culturais. O mundo ama aquilo que é dele.
O mundo celebra aquilo que reflete sua própria lógica. O mundo acolhe aquilo que não exige mudança, mas os escolhidos não pertencem ao mundo. Por isso não se dobram ao que o mundo normaliza, não se rendem ao que o mundo celebra, não se moldam ao que o mundo veste de brilho. Eles não nasceram para seguir massas, nasceram para seguir o Mestre. Há um momento na vida espiritual em que a separação deixa de ser uma escolha difícil e passa a ser uma necessidade inevitável. Não porque você se tornou rígido, frio ou radical, mas porque o Espírito abriu seus olhos e quando ele abre, você não consegue mais enxergar as coisas como antes. O que antes parecia bonito agora revela a sua fragilidade. O que antes parecia profundo agora mostra a sua superficialidade. O que antes emocionava agora já não sustenta o espírito. E é exatamente isso que acontece quando os escolhidos despertam para a verdade por trás do Natal. Não é que eles deixaram de amar Jesus, é que eles passaram a amá-lo com entendimento. Não é que perderam sensibilidade, é que ganharam discernimento. Não é que rejeitam as pessoas, é que rejeitam as tradições que não nasceram na palavra. E esse despertar não gera orgulho, gera responsabilidade. Não gera isolamento, gera consciência. Não gera acusação, gera clareza. Porque quando o Espírito te separa, ele não te separa apenas das trevas, ele te separa também das sombras. E o Natal, para o coração desperto, se torna uma sombra. Algo que parece luz, mas não nasce da luz. Algo que parece verdade, mas não é sustentado pela verdade. Algo que parece espiritual, mas não carrega a marca daquilo que Deus estabeleceu. E é esse contraste entre aparência e essência que tira o encanto da data para aqueles que caminham por revelação. Eles não conseguem mais se render a enfeites, rituais, tradições e símbolos que, por mais inofensivos que pareçam, não guardam correspondência com a verdade bíblica. Eles não se emocionam apenas porque todos se emocionam. Eles não celebram apenas porque todos celebram. Eles não seguem o calendário apenas porque sempre foi assim. O escolhido caminha por revelação, não por hábito. Por isso o mundo o estranha, por isso a família o questiona, por isso muitos o julgam exagerado. Mas o escolhido sabe, é impossível servir a Deus com profundidade enquanto se tenta agradar o mundo com aparência. E quando você olha para o Natal com os olhos iluminados pelo Espírito, percebe que a questão não é apenas a origem da data, mas o Espírito que a sustenta. O Natal se transformou em uma celebração emocional, comercial, cultural e simbólica que atrai multidões não pela verdade, mas pelo sentimento. E o sentimento, quando colocado acima da palavra, sempre produz confusão espiritual. Quantas pessoas buscam no Natal um momento de paz que não encontram em nenhum outro dia? Quantas se emocionam com músicas, filmes, decorações e rituais, mas continuam distante de Deus o restante do ano? Quantas se reúnem em oração apenas nesse dia, mas vivem desconectadas da fé? Quantas dizem que o Natal é sobre Jesus, mas passam mais tempo preocupadas com presentes, comida e tradições do que com a própria presença dele? E quando você observa isso, entende que o Natal se tornou um refúgio emocional para muitos, mas não um encontro real com Cristo. Porque Cristo não pediu um dia especial. Ele pediu uma vida inteira rendida. Ele não pediu homenagens anuais. Ele pediu obediência diária. Ele não pediu celebrações culturais. Ele pediu santidade contínua. É por isso que os escolhidos não conseguem comemorar o Natal com a mesma empolgação que o mundo demonstra. Eles percebem que há uma desconexão profunda entre o discurso e a prática, entre a aparência e o espírito, entre o que se proclama e o que realmente se vive. E esse entendimento não os torna melhores, mas mais conscientes. Eles entendem que uma celebração que o mundo abraça sem resistência dificilmente nasceu da verdade. Eles entendem que uma tradição que não confronta ninguém
dificilmente reflete a santidade. Eles entendem que aquilo que não exige mudança dificilmente veio do céu. E quando essa consciência se instala, eles percebem que a separação não é apenas um passo, é um chamado. E esse chamado para a separação não é algo novo. Nas Escrituras, Deus repetidamente chama seu povo para viver em distinção. A palavra diz: sai do meio deles e separa-te. 2 Coríntios 6:17. E essa ordem não é um convite à arrogância, mas um chamado à pureza. Não é um gesto de superioridade, mas um gesto de fidelidade. Não é um rompimento com pessoas, mas um rompimento com práticas que não refletem o caráter de Deus. O escolhido não abandona o amor, abandona a mistura. Não abandona a compaixão, abandona o engano. Não abandona a família, abandona os rituais que não foram estabelecidos pelo Senhor. Ele entende que, para permanecer na verdade, precisa renunciar àquilo que imita a verdade, mas não carrega seu DNA. E quando você aceita esse chamado para a separação, algo extraordinário acontece. O mundo deixa de te influenciar. As pressões externas perdem força. A opinião das pessoas perde o poder de te controlar. A necessidade de agradar se dissolve. A necessidade de pertencer se transforma. Porque agora você pertence ao propósito. Agora você pertence à revelação. Agora você pertence àqueles que foram chamados para andar não pela aparência do Evangelho, mas pela essência. E quando essa essência toma conta de você, o Natal perde seu brilho, mas Cristo ganha ainda mais glória. A data perde importância, mas a adoração se torna mais verdadeira. O ritual perde significado, mas a vida com Deus ganha profundidade. Quando o coração do escolhido começa a enxergar o que por tanto tempo esteve escondido sob camadas de tradição, emoção e costume, ele percebe que existe uma guerra silenciosa acontecendo na alma de milhões de pessoas. Uma guerra que não se trava entre o bem e o mal de forma explícita, mas entre a verdade e a tradição, entre a revelação e o costume, entre aquilo que Deus pede e aquilo que o mundo oferece como substituto confortável. Essa batalha não acontece diante de multidões, mas dentro do indivíduo. E é por isso que tantos sentem o peso, o incômodo, a inquietação, mas não conseguem explicar em palavras. Porque a verdade, quando começa a se levantar dentro de alguém, primeiro confronta, depois ilumina e só então liberta. E essa libertação incomoda tudo o que não nasceu em Deus, porque a tradição sempre tenta ocupar o espaço da revelação. O Natal, quando observado com discernimento espiritual, se torna um campo de batalha onde se chocam duas realidades distintas. A verdade que chama para a profundidade e a tradição que convida para o conformismo. A tradição diz: não tem problema, todo mundo faz, é só um gesto, é só um dia, é só um costume. A verdade diz: examinar, discernir, separar, santificar. A tradição diz: é bonito, é emocionante, é familiar. A verdade diz: é bíblico. A tradição diz: é cultural, é inofensivo, é simbólico. A verdade diz: nasceu em Deus. E o escolhido, ao ouvir essas duas vozes, sabe que não pode seguir a mais confortável, mas a mais fiel. Porque Deus não te chamou para seguir a multidão, te chamou para seguir a voz dele. É justamente por isso que tantos se sentem divididos quando despertam para a verdade sobre o Natal. Porque a tradição, ao longo de décadas, criou raízes emocionais profundas. Ela se tornou parte da estética, da memória afetiva, dos encontros familiares, dos sentimentos de união. Mas sentimentos, por mais sinceros que sejam, não são critérios espirituais. E é nesse ponto que o coração desperto se vê obrigado a fazer escolhas difíceis, permanecer no conforto da tradição ou caminhar na firmeza da verdade. E quando o Espírito ilumina, você percebe que não há como servir a Deus plenamente enquanto tenta preservar práticas que Ele nunca estabeleceu.
A tensão nasce justamente da tentativa de conciliar duas realidades que não combinam: a revelação, que chama para fora, e a tradição, que tenta puxar de volta. Esse conflito interno se intensifica quando você percebe que o Natal moderno criou uma espiritualidade superficial que substitui a devoção genuína. Quantas pessoas passam semanas preparando decorações, planejando festas, organizando presentes, mas não dedicam um único momento do dia para buscar o Senhor de verdade? Quantas se emocionam com músicas suaves, mas não conseguem se curvar diante do Cristo ressurreto? Quantas afirmam que a data é sobre Jesus, mas gastam mais energia preservando o ritual do que cultivando intimidade com ele? E quantas encontram no Natal um alívio emocional temporário, mas não permitem que esse alívio se transforme em transformação espiritual permanente? A tradição cria sentimento, a verdade cria mudança. E o mundo sempre escolherá sentimento, porque sentimento não exige renúncia, exige apenas participação. Mas o escolhido não foi chamado para uma fé emocional. Foi chamado para uma fé viva, consciente, fundamentada, desperta. Uma fé que não se alimenta de símbolos, mas da palavra. Uma fé que não se sustenta em datas, mas na presença. Uma fé que não se curva diante do costume, mas diante do propósito. É por isso que quando você decide não celebrar o Natal, você não está rejeitando sua família, nem quebrando memórias. Você está apenas recusando permitir que práticas humanas ocupem o espaço que pertence somente a Deus. Você está afirmando que sua adoração não se submete a um calendário inventado por homens, mas a uma revelação que o Espírito escreveu dentro do seu coração. E quando essa escolha é feita, algo extraordinário acontece. A guerra interna se transforma em clareza. Aquela confusão que parecia tão pesada dá lugar a uma paz profunda, silenciosa, firme. Aquele medo de ser mal compreendido perde força. Aquele receio de parecer radical desaparece. Porque agora você entende algo que sempre esteve nas Escrituras, mas nunca havia sido revelado ao seu espírito com essa intensidade. Deus chama seus filhos não para viver em tradição, mas para viver em verdade. Ele não te chamou para uma espiritualidade decorada, te chamou para uma vida separada. Ele não te chamou para rituais emocionais, te chamou para discernimento espiritual. Ele não te chamou para repetir o que o mundo repete, te chamou para manifestar aquilo que o céu revela. E quando essa revelação se torna viva dentro de você, algo profundo acontece. Você percebe que o Natal não é apenas uma festa que você escolheu não celebrar. Ele se torna um marco de transformação interna, um divisor de águas, um ponto de virada. Porque antes você seguia a tradição sem pensar. Agora você segue a verdade com convicção. Antes o costume te guiava. Agora a palavra te direciona. Antes você era espectador. Agora é alguém despertado. Antes você seguia o fluxo, agora caminha contra a corrente. E esse caminhar contra a corrente é a marca dos escolhidos, porque Deus nunca chamou seus filhos para serem maioria, chamou para serem luz. A Bíblia diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, Mateus 4,16. E essa luz chegou para romper contradições, confrontar costumes, desafiar estruturas e revelar aquilo que muitos preferiam não ver. Essa luz chega hoje dentro de você, não apenas para te informar sobre a verdade por trás do Natal, mas para te alinhar com a vontade daquele que te chamou. É por isso que quanto mais você compreende essa revelação, mais entende que a guerra invisível que o Natal representa não é sobre festas ou símbolos, é sobre fidelidade, é sobre quem determina a sua prática espiritual, a cultura ou Cristo. É sobre quem tem autoridade sobre sua fé, a tradição ou a palavra. É sobre quem governa suas escolhas, o mundo ou o espírito.
Há um momento na caminhada espiritual em que a libertação deixa de ser apenas um ato externo e passa a ser um movimento interno, silencioso e transformador. Não é uma libertação feita de gritos, lágrimas ou manifestações visíveis. É uma libertação que acontece no entendimento, no discernimento, na consciência. Uma libertação que tira peso, que remove véus, que desfaz tradições que nunca deveriam ter sido erguidas como verdades espirituais. E quando o escolhido finalmente entende que Deus nunca pediu o que o mundo diz que é dele, uma chave vira dentro da alma. A confusão se dissolve, a pressão desaparece, a culpa se apaga, a clareza se instala, porque agora você sabe, não é rebeldia rejeitar aquilo que Deus não ordenou. Rebeldia é insistir em praticar aquilo que ele não pediu. O Natal, quando examinado à luz da verdade, revela exatamente esse ponto. Uma festa revestida de aparência cristã, mas sem mandamento bíblico. Uma celebração que exalta um dia, mas ignora a essência. Uma tradição que cria emoção, mas não produz transformação. E quando o escolhido entende isso, algo libertador acontece. Ele percebe que sua fé não está presa ao calendário, mas ao Cristo. Não está presa a símbolos, mas ao Espírito. Não está presa ao rito, mas à revelação. Essa compreensão liberta, porque remove das costas do discípulo um peso que ele nunca deveria carregar. O peso de agradar o mundo. O peso de se encaixar no que a sociedade celebra. O peso de participar de tradições culturais apenas para não parecer diferente. Para o escolhido, ser diferente não é mais um incômodo, é uma marca. Ele entende que a separação é parte da identidade, não um defeito, que o discernimento é parte da maturidade espiritual, não arrogância, que a renúncia é parte da caminhada, não uma perda. E é nesse ponto que a libertação espiritual começa a tomar forma, porque agora você percebe que não precisa provar nada para ninguém, não precisa explicar demais, não precisa se justificar, não precisa ter medo de ser mal interpretado. A consciência tranquila diante de Deus vale mais do que qualquer compreensão humana. Essa libertação se aprofunda ainda mais quando você percebe que Deus nunca ordenou festividades centradas no nascimento de Cristo. As Escrituras falam da encarnação como um milagre indescritível, mas não como uma data a ser comemorada. Não há instrução para celebração anual, não há menção de ritual, não há prática apostólica que sustente essa tradição. E quando você entende isso, percebe que a maior homenagem que alguém pode fazer ao Cristo que nasceu não é celebrar um dia, mas viver como ele ordenou. Ele não pediu comemoração, pediu obediência. Ele não pediu enfeites, pediu renúncia. Ele não pediu festa, pediu discipulado. Ele não pediu tradições, pediu que carregássemos a cruz. A libertação acontece quando você entende que aquilo que agrada a Deus não é a aparência do Evangelho, mas a essência da entrega. E quando essa essência invade a alma, o escolhido passa a enxergar o Natal não como uma perda, mas como um marco de libertação. Enquanto muitos dizem, mas é só um dia de amor e união, o escolhido responde silenciosamente dentro de si: não preciso de uma data para viver aquilo que deve ser a minha vida inteira. Porque para o escolhido, família é todos os dias, amor é todos os dias, perdão é todos os dias, compaixão é todos os dias, generosidade é todos os dias. O mundo precisa de uma data para justificar comportamentos que não pratica durante o restante do ano. O discípulo não precisa disso. Ele vive o que o mundo performa, ele pratica o que o mundo teatraliza, ele vive de verdade aquilo que o mundo só demonstra por tradição. E assim, o Natal deixa de ser um dilema e se torna uma revelação. Deus nunca pediu isso. A igreja primitiva nunca praticou isso. O Evangelho nunca estabeleceu isso. E quando você se liberta dessa prática, percebe que nada do que é essencial se perde.
Sua fé permanece intacta, sua intimidade com Deus aumenta, sua consciência espiritual se fortalece, sua vida se torna mais alinhada com a vontade divina. E aquilo que antes parecia tão importante, tão emocional, tão marcante, revela-se apenas como um costume revestido de sentimento. E você entende que sentimentos não são guias espirituais confiáveis. A verdade é o único guia seguro. Essa libertação te conduz para um novo nível de entendimento sobre o reino. Você percebe que o discipulado não é construído em cima de tradições culturais, mas em cima daquilo que Cristo ordenou. Você percebe que as celebrações que Deus instituiu sempre tinham propósito, significado, direção, instrução clara. Nunca foram invenções humanas tentando criar espiritualidade. Sempre foram respostas diretas ao que o céu revelava. Então você olha para o Natal e percebe a ausência dessa marca divina. Não há direção, não há mandamento, não há fundamento, há apenas repetição. E Deus não se manifesta na repetição vazia, Ele se manifesta na obediência consciente. Por isso, quando você decide não celebrar o Natal, não está abrindo mão de Cristo. Está se aproximando ainda mais dele, está escolhendo a devoção acima da tradição, a fidelidade acima do costume, a verdade acima da cultura. Está dizendo silenciosamente ao céu: minha fé não será moldada pelo mundo, mas pela palavra. E esse tipo de entrega é como um perfume espiritual que sobe diante de Deus, porque revela um coração que não negocia a verdade, mesmo quando essa verdade o coloca na contramão do que o mundo inteiro faz. E quando Deus encontra esse tipo de coração, Ele derrama sobre ele uma paz tão profunda, tão firme, tão inabalável, que nenhuma pressão externa consegue remover. Há um instante na jornada espiritual em que tudo se torna claro como a luz da manhã, depois de uma noite longa e silenciosa. É quando você finalmente entende que ser escolhido não é um título, mas uma responsabilidade. Não é um privilégio para ser exibido, mas um chamado para ser carregado com humildade e firmeza. Nesse instante você olha para trás e percebe quantas tradições te cercaram durante anos, sem que você jamais percebesse seu peso ou sua origem. E quando olha para o presente, percebe que Deus te libertou não apenas de práticas exteriores, mas de expectativas humanas, de pressões culturais, de convenções que nunca refletiram a vontade dele. É nesse ponto que a alma encontra descanso. Um descanso que não depende da compreensão alheia, mas da certeza de que você está caminhando na direção da verdade, mesmo quando o mundo escolhe a direção contrária. E esse descanso se torna ainda mais profundo quando você entende que rejeitar o Natal não é rejeitar o amor, nem rejeitar a família, nem rejeitar o nascimento de Cristo, mas rejeitar tudo aquilo que tenta se disfarçar de espiritual sem carregar a essência de Deus. O escolhido descobre que não precisa de uma data para manifestar amor, porque o amor não cabe num calendário. Ele descobre que não precisa de uma tradição para reunir a família, porque a família é um dom diário, não sazonal. Ele percebe que não precisa de símbolos para lembrar de Cristo, porque Cristo está vivo dentro dele. E essa consciência muda tudo. Ela tira o peso das expectativas humanas e coloca sobre você apenas o jugo leve e suave do Mestre, aquele que não oprime, não confunde, não mistura, não ilude. Ele apenas guia. E quando você caminha guiado por esse Cristo vivo, percebe que o mundo pode até não entender sua decisão, pode até questionar, pode até criticar, pode até achar estranho, mas isso não altera o fato de que você está seguindo aquilo que o Espírito acendeu dentro de você. Porque o escolhido não vive para ser compreendido, vive para ser fiel. E fidelidade, no reino, nem sempre combina com a aprovação humana. Muitas vezes, ela combina com solidão aparente,
mas acompanhada de uma presença divina tão forte, tão real, tão palpável, que toda solidão se transforma em encontro. O encontro com a verdade, o encontro com o propósito, o encontro com o chamado que Deus escreveu antes que o mundo existisse. Sim, o mundo celebra o Natal com brilho, música, emoção e rituais. Mas o escolhido olha para tudo isso e não encontra mais fundamento para se curvar, porque ele entende que aquilo que se chama de homenagem a Cristo não passa de uma construção humana que perdeu o sentido, a profundidade, a pureza. E quando você percebe isso, o coração se liberta. Você passa a amar mais, a discernir mais, a buscar mais, a seguir mais profundamente. Porque agora sua fé não está apoiada em datas, mas em propósito. Não está apoiada em símbolos, mas na verdade. Não está apoiada em tradições, mas na palavra que permanece para sempre. E essa palavra diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Verdade, não aparência. Espírito, não tradição. Obediência, não costume. É por isso que quando você escolhe não celebrar o Natal, você não está se afastando de Cristo. Está se aproximando ainda mais da essência dele. Você está escolhendo adorar não com enfeites, mas com entrega. Não com rituais, mas com sinceridade. Não com emoção passageira, mas com convicção eterna. Esse é o coração do escolhido, aquele que prefere parecer estranho ao mundo do que ser estranho à vontade de Deus. E quando você abraça essa verdade, algo extraordinário acontece dentro de você. A luz que Deus plantou em sua alma se torna mais intensa, mais firme, mais inabalável. Você começa a enxergar que o que te separa do mundo não é arrogância, é propósito. O que te diferencia não é isolamento, é fidelidade. O que te destaca não é resistência, é discernimento. E essa consciência te fortalece, porque o escolhido entende que não foi chamado para simplesmente existir, mas para brilhar. Não foi chamado para seguir tradições, mas para manifestar o reino. Não foi chamado para repetir o que o mundo repete, mas para viver aquilo que Deus revela. E agora, neste ponto da caminhada, você percebe que está mais forte, mais desperto, mais consciente. Você entende que sua decisão não é uma ruptura familiar, mas uma afirmação espiritual. Não é uma rebeldia silenciosa, mas uma submissão consciente. Não é um protesto contra o mundo, mas uma declaração a favor da verdade. E essa verdade te acompanha, te molda, te protege, te separa. Porque tudo o que é construído na revelação permanece, e tudo o que é construído na tradição humana eventualmente desmorona. Assim, enquanto o mundo se prende ao calendário, você se prende ao chamado. Enquanto o mundo exalta a data, você exalta o Salvador. Enquanto o mundo se apoia em símbolos, você se apoia na palavra. E essa escolha não é pequena, ela é eterna. Ela estabelece quem você é, para onde você vai e de quem você pertence. Porque no final de tudo, o escolhido não vive para o aplauso do mundo, mas para o reconhecimento do céu. E é com essa consciência, com esse discernimento, com essa firmeza espiritual que eu te digo: permaneça na verdade, caminhe com coragem, avance com fidelidade, não se desvie para agradar, não negocie para se encaixar, não retroceda para evitar olhares estranhos. O mesmo Deus que abriu seus olhos sustentará seus passos. A mesma verdade que te libertou te guiará. A mesma luz que te despertou te manterá firme até o fim. Antes de você seguir, quero te convidar a algo profundo. Se essa palavra te tocou, te despertou, te esclareceu, permanece caminhando ao lado de quem carrega a mesma verdade. Se inscreve e compartilha nos comentários o que essa mensagem falou com você. Sua história pode despertar, libertar e iluminar alguém que está prestes a descobrir a verdade que Deus acabou de revelar ao seu coração.